tenho nada a perder. Ah, é assim que se fala. Começaremos amanhã. Eles verão. Não verão, Walt? Acho que sim. Bem, para começar, Walt, você vai esquecer essas ideias medievais que tem na cabeça. Há muita coisa nova a aprender, como as descobertas fabulosas do homem nos séculos à frente. Isso lhe trará grandes vantagens, Walt. Ah, vantagem em quê? Se o rapaz sair dizendo que o mundo é redondo, vão pensar que é um lunático. O mundo é redondo? Sim, é redondo. E ele também tem rotação. Então será redondo mais tarde? Não, já é redondo. E o homem descobrirá isso nos séculos que vêm. E também descobrirá que o mundo é apenas um pequenininho ponto no universo. Bem, para começar, Walt, você vai esquecer essas ideias medievais que tem na cabeça. Muitos dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, uma época onde reinavam a ignorância e a superstição. Alguns acusam a Igreja Católica de afirmar, naquela época, que a Terra era plana. Quem nunca escutou nas aulas de história do ginásio que os povos daquele período pensavam que os barcos cairiam no abismo? Obviamente que tudo isso foi um trabalho de Estado orquestrado contra a reputação da Igreja e talvez seja essa uma das razões para que alguns católicos rejeitem hoje, no primeiro quartel deste século XXI, quando muitas pessoas falam de terra plana. Eles vão dizer, a Igreja nunca ensinou que a Terra é plana. Olhem para as imagens dos santos segurando um globo na mão. Veja Carlos Magno com o globo terrestre, símbolo de poder e conquista do mundo. Hoje, vamos tentar expor com mais clareza o aspecto histórico sobre essa questão, mostrando que os católicos que combatem a Terra plana estão sobremaneira equivocados quando interpretam o globo medieval e dos patriarcas cristãos como se fossem o mesmo globo dos gregos pagãos ou o próprio globo da ciência moderna e das agências espaciais. A primeira ideia de globo surgiu no mais profundo paganismo egípcio, com Hermes Trismegisto, cerca de 1500 ou a 2500 a.C. O conhecimento de Hermes, ou o hermetismo, é uma espécie de gnose e ocultismo com referências habituais à maçonaria. Do Egito, o globo foi levado à Grécia por Pitágoras, no século V a.C. Pitágoras também era um ocultista e exigia segredo dos seus discípulos, até mesmo sobre o seu famoso teorema: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras, lendário, mas grande filósofo e matemático, ele exigia até juramento dos discípulos para não contarem aquilo que ele ensinava. Quando o famoso teorema da quadrada da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, o teorema de Pitágoras, havia juramento dos discípulos dele para não contar o que era. Todo o ensinamento de Pitágoras era secreto. Ainda na Grécia, a visão do mundo como uma esfera não era algo dominante. Muito se diz hoje sobre o experimento de Eratóstenes, para afirmar que a Terra esférica era conhecida pela humanidade muito antes de Cristo. No entanto, não se conta que o experimento de Eratóstenes foi engendrado por um terraplanista, Anaxágoras, que viveu cerca de 200 anos antes de Eratóstenes, e que ele queria determinar a altura do Sol sobre a Terra plana. Eratóstenes, que possivelmente leu sobre o experimento de Anaxágoras na Biblioteca de Alexandria, criou uma equivalência para sua ideologia de terra-bola. Contudo, a ciência moderna exalta a grandeza de Eratóstenes, enquanto coloca Anaxágoras no limbo do esquecimento, completamente à parte do grande público. Eis que surge então a escola peripatética, a filosofia de Aristóteles, que com a sua obra Do Céu lançou as bases da ciência natural, a qual especula sobre o formato da Terra, e por incrível que pareça, são os mesmos argumentos utilizados em pleno século XXI, como barcos sumindo no horizonte marítimo, a parte de baixo primeiro, a sombra circular na Lua, entre outros, facilmente desmistificados por meio de câmeras potentes, bem como pelos estudos de perspectiva e refração da luz. Quando Cristo desceu a este mundo na plenitude dos tempos, portanto, havia duas cosmovisões de mundo que influenciariam a humanidade até o século XV. Eram elas a visão dos povos jônios, os gregos, da Terra como um globo, obtida pelo conhecimento natural e falho do ser humano, e a visão de uma Terra plana com um domo que a cerca, dos hebreus, obtida pela revelação divina. A pergunta mais importante a se fazer é onde o cristianismo rejeitou por completo a visão de terra plana dos hebreus e passou a ter exclusivamente a visão dos gregos. É a partir deste ponto que muitos católicos se perdem.
É preciso lembrar que Jesus nasceu inserido na cultura hebraica, de uma terra plana, imóvel, com um domo em volta dela. E esta cultura não foi rejeitada pelos primeiros cristãos, que tentavam conciliar a cosmovisão dos hebreus, obtida pela revelação, com a cosmovisão dos gregos, obtida pelo conhecimento natural. Portanto, tanto Santo Agostinho como Isidoro de Sevilha, que viveram no século IV e VI e que são doutores da Igreja, nunca rejeitaram a cosmovisão de uma terra plana. Santo Agostinho repudiava o antípodas, isto é, a existência de uma pessoa de ponta cabeça do outro lado do mundo. Santo Agostinho defendia a visão de um ecúmeno plano, habitável, como um polo norte gigante inserido em um globo de água. Ou seja, a cosmovisão deste grande patriarca da fé era a junção da revelação com o conhecimento natural. Portanto, a ideia de uma terra plana nunca foi coisa de gente obscura, como dizem alguns. E a única teoria que surgiu no começo da Idade Média a respeito disso foi de um obscuro monge grego chamado Cosmas, que no século VI ninguém deu bola para ele. Ele ficou esquecido e só foi relembrado no começo do século XVIII. São Isidoro de Sevilha, doutor da Igreja, viveu cerca de 200 anos depois de Santo Agostinho. Elaborou o mapa Teó. Considerado o último patriarca, Isidoro foi o defensor da criação divina, de tudo que existe. São Isidoro defendeu fielmente o formato do mundo da forma como o Criador realizou. Isidoro de Sevilha escreveu o livro Etimologias. O oceano a rodeia por todos os lados, limitando seus confins em um círculo. A Terra é redonda como um círculo, porque é como uma roda. Isidoro confirma a obra do Criador, como é. Em um período da história em que haviam conspirações judaicas, muçulmanas, bárbaras e conspirações dentro da própria Igreja de Cristo. Com base no contexto da situação em que viviam, estavam se defendendo das heresias diversas e gnósticas de uma forma geográfica do mundo da qual os verdadeiros filhos de Deus sabiam e defendiam. Este é o globo cruciger, que foi a forma dos cristãos retratarem o domínio de Cristo sobre o mundo. Anteriormente aos cristãos, os imperadores pagãos eram esculpidos ou representados segurando o globus ou orbe, de forma que todos soubessem que seriam eles os donos do mundo.
Alguns católicos que sofreram o processo de gnose aplicado no meio acadêmico, escolas, universidades e publicitário, propaganda, desenhos, filmes, acabam induzidos a crer conforme a doutrinação que lhes foram impostas, defendendo de forma errada o formato da Terra. Com isso, assim também são induzidos a ignorarem todo o Antigo Testamento, o que os olhos veem e os ensinamentos de santos doutores da Igreja. Baseando-se na gnose, interpretam o globus cruciger de forma contrária ao que ele propõe, enquanto ao seu significado geográfico, científico, histórico e principalmente sacro. No globus cruciger de São Isidoro, o globo é um domo, uma abóboda, uma esfera transparente, como um espelho de metal fundido, a ponto de não ser abalado senão por aquele mesmo que o criou. Cientes de uma abóboda celestial transparente, não transpassante, e cientes do mapa Teó, os cristãos coroaram a esfera com a forma de mapa mundi, o mapa Teó. Obviamente que Deus é o Senhor de toda a criação, de todo o cosmos e não apenas da Terra. O globus cruciger representa o senhorio do Criador sobre todo o universo, um resgate à cosmovisão dos hebreus e a mesma visão que constatamos hoje, isto é, uma Terra plana, protegida por um firmamento, sendo que hoje sabemos que é o eletromagnetismo, a força que rege todo este universo finito. Antes de prosseguirmos para o período que compreende do século XII ao século XV, retomemos pela última vez o livro 14 das Etimologias de São Isidoro de Sevilha, doutor da Igreja que não tem nada de obscuro. Isidoro define a Terra como uma roda. A Terra está situada na região central do universo, colocada ao centro, equidistante de todas as demais partes. Se denomina orbe pela redondeza de seu círculo, porque ela é semelhante a uma roda. Por isso, a uma roda pequena se dá o nome de orbículo. O oceano a rodeia por todos os lados, limitando seus confins como em um círculo. O orbe está dividido em 3 partes, uma das quais se denomina Ásia, outra Europa e a terceira África. A roda é uma figura plana. As 3 regiões do mapa Teó, África, Europa e Ásia, estão sobre um orbe circular, que é o ecômeno plano, ou seja, um mundo habitável, plano, pois para os santos da Igreja, tanto dos primeiros séculos quanto para os do período escolástico, do século XII ao XV, a terra habitável tinha de ser plana. E aqui começamos a responder à pergunta inicial que fizemos. Onde o cristianismo perdeu a cosmovisão do ecômeno plano habitável? Para entendermos esta questão, devemos nos situar no período que dá início ao Renascimento, mais precisamente como as navegações e os descobrimentos.
Os seguidores da Renascença pagã consideravam sua filosofia antiga e a Igreja como dois mundos inteiramente distintos e sem nenhum ponto de contato. A Renascença é, pois, o ponto de partida do estado atual da sociedade. Logo, a junção da cosmovisão do ecúmeno plano, oriundo da parte da revelação, com o globo dos gregos, advindo da razão, estava prestes a se desfazer. Vale lembrar que essa mescla de cosmovisões não retrata o pensamento de Isidoro de Sevilha, que resgatou a visão dos hebreus, ou a mesma da Terra plana que constatamos no século XXI, isto é, um disco plano inserido em uma esfera que é o firmamento. A mescla de uma Terra plana com um globo de água está presente na Baixa Idade Média, do século XII ao século XV, onde muitos confundem o globo terráqueo medieval com o globo terrestre atual. Essa mistura de visões veio a cair por terra quando da realização dos descobrimentos, pois os navegadores, com suas incursões austrais, encontraram em terras longínquas o inesperado Antípodas. Assim, a visão de uma terra plana inserida numa esfera estava provada como insustentável pela ciência e tecnologias de navegação, sendo estes um dos muitos argumentos infantis sacados ainda hoje contra a terra plana. Quem nunca ouviu de um católico tradicional a frase "a circunnavegação de Fernão de Magalhães provou o globo"? Ora, tal argumento pueril estava limitado à visão de mundo da época, pois os sábios cristãos não sabiam que havia um limite às águas, a Antártida. E por não saber deste limite, que só foi descoberto no século XX, que os iluministas usavam do escárnio para dizer que na Idade Média a Igreja acreditava numa terra plana e que os navios cairiam na borda. Usaram do expediente subreptício de misturar a verdade com a mentira. A verdade de um ecúmeno plano defendido pela Igreja com a borda falsa de que a água cairia no abismo. Certamente, duas coisas faltavam ao conhecimento dos sábios cristãos do século XII ao século XV, que defendiam uma mistura da cosmovisão grega com a hebraica, que hoje nós temos conhecimento e que resolveria as duas questões mais complicadas para o entendimento da época. São elas: como explicar o comportamento natural da água, sempre procurar o seu nível plano, e como explicar a existência do Antípodas, então descoberto. A primeira questão que eles não sabiam e que só foi descoberta no século XX é que a Terra tem uma borda, a Antártida, e ela segura os oceanos. Com isso, o ecúmeno plano poderia se estender por todo o disco terrestre, com os oceanos nivelados, resolvendo assim tanto o problema da água grudar em bola, como o problema do Antípodas, que só havia explicações na teoria gravitacional aristotélica de que tudo era atraído para o centro da esfera. A revolução social, cultural e científica iniciada no Renascimento teve como fundamentos a destruição do edifício construído pelo cristianismo e reconstruir sobre suas ruínas uma nova ordem com base no paganismo, no naturalismo e no materialismo. Uma ciência completamente à parte do Criador e da verdade, com objetivos únicos de eliminar a ordem antiga, geocêntrica, sem deixar qualquer vestígio de que o próprio ecúmeno plano foi sempre defendido tanto pelos patriarcas como pelos escolásticos medievais. A destruição da sociedade baseada na vontade de Deus para construir uma sociedade nova baseada na vontade de alguns iluminados era a meta suprema. Colocaram o ser humano como o pálido ponto perdido no espaço, rumo ao nada, mas a verdadeira sabedoria está naquele que tem a ciência sob a proteção do próprio autor da ciência, pois a ciência dos homens é loucura para Deus.